200 sobreviveram. A partir da leitura feita do Lunar de Sepé, Augusto Meyer chegou à conclusão de haver sido o herói missioneiro um grande talento de guerrilheiro manifestado nas escaramuças que empreendeu, com uma rara habilidade demonstrada por sua capacidade enorme de atacar e retirar-se com rapidez desconcertante. Quanto à morte de Sepé, foi ela narrada por Basílio da Gama em seu poema O Uruguai, no qual, depois de haver dito fez proezas Sepé naquele dia, contou o autor o combate travado entre Sepé e o governador de Montevidéu, José Joaquim Viana, que após haver conseguido derrubar o índio do seu cavalo, o abateu já no chão com um tiro de pistola, depois de ele ter se negado a render-se, conservando a tradição, a ideia de haver sido o seu corpo a seguir degolado. No que se refere ao Lunar, nunca se conseguiu apurar o quanto possui ele de verdadeiramente popular ou de erudito. A informação prestada por Simões Lopes Neto é a de ter colhido a versão que considerou sendo uma melopeia e publicou em Lendas do Sul de uma mestiça muito velha, Maria Genoíra Alves, que, segundo ele, era moradora na picada que atravessa o rio Camaquã entre os municípios de Canguçu e Encruzilhada. Nessa mesma nota, havendo admitido o Simões Lopes Neto ter deixado de lado alguns versos por tê-los considerado de sentido disforme e expressão de impossível entendimento, o que levou Augusto Meyer a indagar acerca de até que ponto teria ido a colaboração de Simões Lopes Neto na transcrição do Lunar, sem que eu oferecesse, contudo, qualquer tipo de resposta à sua indagação. Salientemos, então, que a melhor análise do Lunar foi a efetuada através de notas de pé de páginas por Luiz Augusto Fischer, especialista na obra simoniana, na obra de Simões Lopes Neto, na edição de Lendas do Sul, lançada em Porto Alegre em 2002, esta daqui. E concluiremos este trabalho trazendo de volta para os nossos leitores as palavras de Augusto Meyer, quando afirmou ser o Lunar de Sepé, mesmo com todas as prováveis alterações feitas em seu texto original, um documento valioso para a compreensão do sentimento provocado entre a gente missioneira pela matança ocorrida em Caíboté. E quando se referiu a Sepé e a sua santificação, afirmou que ele resultou certamente da, aspas, necessidade de reagir contra a injustiça, procurando numa compensação de fundo místico o alimento e o consolo da esperança, o que determinou a criação da lenda e a canonização popular. E transcrevemos, afinal, as 3 últimas cestilhas do famoso Lunar, conservando-se a sua transcrição fiel à versão colhida e publicada por Simões Lopes Neto. Valendo notar, no entanto, haver essa versão sido inscrita em O Primeiro Caudilho do Rio Grande do Sul, livro do Mansueto Bernard, de uma nova cestilha por ele composta, o autor, sem que, contudo, a tenhamos registrado, do mesmo modo como não registramos as modificações por ele efetuadas em 2 versos componentes da última cestilha do Lunar, cuja versão, a de Simões Lopes Neto, insistimos em manter com a forma com que foi pela primeira vez publicada. Aqui vão as cestilhas. Então Sepé foi erguido pela mão do Deus Senhor, que lhe marcara na testa o sinal do seu penhor. O corpo ficou na terra, a alma subiu em flor. E subindo para as nuvens, mandou ao povo benção, que mandava o Deus Senhor por meio do seu clarão. E o lunar sobre a testa tomou
armas de Castela, que vinham do mar de além. De Portugal também vinham, dizendo, por nosso bem, Sepete Araju virou santo. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Muito bem. Está livre a palavra. Olha, eu falo depois de você. essa extraordinária conferência do me remete a uma discussão que é provocada diariamente em minha casa, diariamente, mas a miúde em minha casa, por minha mulher. Ela acha que um dos males do Brasil é a grande extensão geográfica. Ela entende isso, né? E vendo essa palestra e confrontando, inclusive, o Tratado de Tordesilhas, que foi uma, digamos assim, uma decisão tomada mais ou menos, né? Mais ou menos, ao acaso, dividir, etc. A gente verifica que o Brasil teria, eu chego a essa conclusão, teria levado a melhor. A gente fica com essa mania de grandeza, do tamanho territorial e essa coisa toda, adiando para um futuro profundamente longínquo, né? Um momento em que a gente vai ter aquele que é o objetivo maior dos povos, que é o IDH, né? Dos povos, e não o tamanho físico, e etc, etc, em cima de um chauvinismo, de um nacionalismo que não tem mais tamanho. Você verifica aí por esse extraordinário depoimento que uma vasta área do Brasil, inclusive essa, ela operou durante muito tempo como literalmente terra de ninguém. De ninguém. Você verifica que, mesmo durante o período de domínio espanhol sobre Portugal, consequência da famosa morte incrível, né? Como o sebastianismo está vivo no Brasil. Eu vi outro dia um programa na televisão mostrando como em certas regiões do Brasil o sebastianismo continua vivo. Impressionante isso, né? Coisa impressionante. Bom, mas de 580 a 1640 o Brasil ficou sob domínio espanhol, e você verifica aí como essa região, essa grande região aqui do sul do país, sobretudo das Missões, como destacou o professor Valdir, na realidade só passou a integrar, né, o domínio português a partir de 1757. Porque a partir daí era mais ou menos, do ponto de vista territorial, uma res derelicta, e a coisa ficaria para lá, completamente largada. Tanto uma região extremamente jovem, essa do Brasil da época. Por outro lado, o que nós depreendemos, né, dessa extraordinária palestra de Valdir é de como nós somos um povo que, de fato, preserva muito mal a sua memória, né? E continuamos a praticar essa preservação negativa. Tudo que no Brasil sobrevive é mais ou menos o produto do passado. Eu trouxe Lúcio Costa aqui na Bahia em 1968. Eu que o trouxe aqui. Eu tinha contratado ele para fazer o projeto Patamares, ele veio aqui para locar o centro administrativo, foi para o intermédio, com o Clécio Andrade, depois e tal. E eu levei lá na casa do Garcia Dávila. E lá na casa do Garcia Dávila, antes, um amigo meu, o Henrique Serra, Henrique Serra, seu grande amigo, seu primo, Henrique, meu amigo de infância. Então fui lá com ele antes de Lúcio Costa. Quando cheguei lá, Henrique pegou 2 canhões lá de Tatuapara e botou na caminhonete. Eu disse: você grava para você? Não, grava para mim, largar daqui, não, tira de cima da caminhonete. Grande erro meu. Porque se ele tivesse levado, eu sabia onde estava. E poderia retomar. Resultado, sumiram os canhões de lá e desapareceram completamente. Mas hoje, naturalmente, pelo que sobrou lá naquela região, pelo menos o povo gaúcho, que é um povo muito mais educado do que o baiano, essa que é a grande verdade. Eu não sei. Eu acho que sim. Em termos de mapa. Eles foram os devoradores de Canudos. Passava a gravata vermelha também, os gaúchos. Não foi o catarinense, não? Ele era catarinense, o César? Não, ele, mas os gaúchos é que estavam no exército. Era quem estava com a. Eu acho que o Brasil analfabeto é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas, de qualquer sorte, eu entendo que essa homenagem, né, que
que qualifica aqui os trabalhos da academia, é um extraordinário presente de bodas do nosso historiador com Aço certeza. Amada. É assim que eu Uma palavra acadêmica construída no Bom, eu não poderia deixar de falar, primeiro porque como ele já foi registrado aqui, eu sou realmente assídua nas palestras de Valdir, que sempre traz algo novo ao conhecimento já estabelecido, né? E eu realmente pediria a você que traduzisse essa overview que você fez das missões no livro. Sabe? Você não vai ter tempo, você dá tempo a ele, meu amorzinho, então pronto. Ela vai dar tempo e você vai fazer, tá? Porque precisa de um livro mais atualizado. Então, eu queria dizer para você, eu não sei quantos aqui viram um filme mais do que fantástico chamado Missões. A missão. A missão, não, mas o nome em inglês é Missions. Sim, mas Em português foi A Missão. A Missão. Então pronto, é A Missão. Entendeu? um fantástico livro. Um filme É maravilhoso. fantástico. Se não me engano, o diretor foi Bertolucci. Exatamente. E não sei se foi o De Niro foi um ator. Agora não me lembro se foi Daniel de Luz ou Ralph Fiennes que fez o outro papel. Então foram atores de primeira categoria. O filme é um filme antigo, mas tremendamente atual na sua produção, na sua beleza. Fim da década de 90. De 90, né? Por aí. Então, a história é belíssima e ninguém pode deixar de se emocionar quando Valdir fez referência ao canto. Isso também eu quero dizer que me faz lembrar, também não sei quantos aqui já viram o filme que está passando agora, Xingu. Quem não viu, eu considero que é uma obrigação, como cidadania. É um filme brasileiro que você sai de lá orgulhoso. É o primeiro filme brasileiro que eu realmente